Hoje temos mais uma conversa boa, uma prosa de profe maravilhosa. Hoje vamos conversar um pouco a respeito, vou dizer assim, do outro lado do TDAH, né, o lado do aluno, da vivência, muito bacana. Deixa eu começar me autodescrevendo, eu sou a Josi, sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros, quer dizer, não tão loiros, né, cabelos mais claros, olhos, castanhos, estou com uma blusa bem colorida, laranja e vermelha, um colar preto, unhas vermelhas cheias de anéis que eu adoro. Estou sentadinha aqui na mesa de podcast do Instituto Casagrande, uso óculos e tenho aqui atrás de mim um painel bacana, toda essa organização do nosso estúdio, ok, gente? E tenho aqui como companheira hoje do podcast, nossa querida Mariana Ferigato Dias, que é nossa colaboradora, mas veio aqui conversar conosco a respeito da viver do viver dentro da escola, né, do processo escolar com o TDAH. Mariana, boa noite, seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada, Josi. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Espero que vocês me recebam muito bem, porque é um assunto delicado para mim, que eu vou estar me abrindo aqui contando para vocês. Mas eu estou muito feliz de saber que isso vai ter um alcance muito positivo para muitas pessoas. Então, fico muito feliz. Agora eu vou me descrever um pouquinho aqui para vocês. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos escuros, cabelos longos e castanho também escuro. Tô com uma camisa branca e uma blusa azul. Tem um cenário bem arrumadinho aqui atrás de mim, com uma plantinha, uma câmera e toda essa organização feita. É isso. Isso, ó, então, bom, já descritas, vamos começar, né, Vamos lá, Mariana? vamos para o que interessa. Pessoal, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante, porque a Mariana vem nos contar como é a convivência do lado do aluno, do grande protagonista, né, da educação, eh, depois de ser diagnosticada com TDAH. Então, hoje a Mariana é uma profissional de sucesso, uma designer maravilhosa, trabalha aqui Ai, conosco, faz obrigada. coisas lindas, brilhantes. Isso eu antes da nós entrarmos no ar, a gente estávamos conversando, isso deixa muito claro que o aluno com TDAH, o aluno com qualquer deficiência de organização e o que vier, ele pode dar conta de tudo. A Mariana é um exemplo claro disso. Mas Obrigada. a vida dela, a vida escolar, que é o nosso foco aqui, ela é diferente, né, porque ela conviveu com tudo isso. Então, vamos começar um pouquinho contando, Mariana, quando você descobriu que você era portadora do TDAH? Tá, vamos lá. Essa descoberta não foi bem minha, né, foi dos meus pais. Eu era bem pequenininha, eu tinha em torno de uns 6 anos, por aí. E foi uma professora na escola, ela comentou que eu era muito agitada, que eu não parava quieta, que eu não prestava atenção nas aulas, aquele clássico panorama de uma Uhum, pessoa que tem uhum, TDAH. uhum. Só que na época, né, estamos falando ali de 1998, 1999, 2000, não tinha muito esse conhecimento do que é o TDAH. Então eles só sabiam que, ela tem muita hiperatividade, ela tem um déficit de atenção e tal. Tem que cuidar disso. Pai, mãe, vai lá, vai resolver esse probleminha. Meus pais foram atrás, né, eles já ficaram preocupados porque não tinham um certo conhecimento sobre isso, né, e querendo ou não, o TDAH ele é um transtorno neurológico. Então, para eles isso já foi um problema muito grande. Eles chegaram aí até numa consulta médica também, né, que foi direcionada pela professora na época. A professora até falou: olha, tem que medicar, porque não dá para ficar do jeito que tá. Aí é aquela questão que a gente comenta, né, da sensibilidade, assim. Porque, querendo ou não, meus pais ficaram um pouco assustados, até com o feedback, né, da professora na Claro. época, mas obviamente aquilo que eu já mencionei também. É a questão da época que também não tinha tanto conhecimento sobre isso, sobre esse assunto. A gente foi no médico,
o médico, ele na época chegou a passar uma medicação, só que era uma medicação que não era para o TDAH. Foi uma medicação para epilepsia na época, Olha, olha. então foi uma medicação que me sedou completamente. Eu perdi aquilo que eu era, a pessoa que era completamente agitada, animada, feliz. Fiquei apagada. Eu dormia Apática. muito. Eu Olha. dormia em sala de aula. Eu não conseguia prestar atenção junto com os outros coleguinhas, já não brincava mais. Então, assim, eu perdi completamente a vida. E foi quando os meus pais decidiram fazer a retirada do medicamento, né? Na época, os professores também notaram que eu fiquei um pouco diferente do habitual, mas para eles, como eu era uma aluna problema, né, que era considerado um aluno problema, para eles isso tava tá bom, assim, né? Então, meus pais decidiram tirar por livre e espontânea vontade, né? Eles foram lá nos médicos, tudo, fizeram a retirada. E a partir daí eu fiquei sem medicação. Fiquei sem medicação nenhuma e só tentando com a minha família mesmo, meus pais, tentando descobrir e tentando seguir um caminho melhor para mim, né? Junto com a escola, né? Sempre junto com a escola. Os professores, eles é aquilo que eu falo, é de profissional para profissional, né? Muda de professor para professor. Às vezes eles não têm o conhecimento necessário. Na Isso. época, como era tudo muito novo, então eles também não tinham esse conhecimento de como lidar com esse transtorno, nem minha família tinha direito, né? Eu, por ser criança, para mim estava tudo certo, eu não sabia nada do que estava acontecendo direito. E assim, essa trajetória infância foi mais para os meus pais, eles que pegaram mais esse processo todo. Por isso, assim, eu acho que esse período é um dos períodos mais importantes até com relação à família, assim, né? Para os professores que identificam, porque geralmente a gente identifica o transtorno ou dentro de casa ou dentro de sala de Isso. aula, Isso, né? acho que bem o que a Mari está colocando e se a gente se colocar no lugar do educador, eu me coloco ali no lugar de pedagoga e de professora, que por muitos anos, eh, esse momento da educação infantil, um pedacinho ali do fundo um tal, é Hum, muito mais do nosso olhar para com a criança, com o aluno, do que do próprio posicionamento da criança, né, porque se sim. se a gente puxar aqui os principais sintomas do TDAH, que é a questão da desatenção e inquietude e impulsividade, mas isso tem uma demanda e um olhar completamente diferente para eu, como professora, posso ter um encaminhamento e pensar no ponto de desatenção de um aluno, na Sim. inquietude, educação infantil, fundamental, aquela coisa do movimento o tempo inteiro, do brincar. Então, é esse começo do processo, a importância disso e da relação escola, família, que ela é importante sempre, mas aqui ela é extremamente importante de Uhum. conversar com a família, de entender um pouco como funciona a família e a criança, né. Isso é aquela coisa, assim, que eu gosto de deixar bem registrado e até para os professores que estão aqui assistindo. Assim, eu falo que é importante, porque querendo ou não, muitos dos transtornos que são vistos hoje em dia são dentro de sala de aula. E vocês são os principais vínculos vocês são os principais que estão com os alunos ali naquele momento. Então, ter esse cuidado na hora de falar com os pais e principalmente de diagnosticar, né, de apresentar esse transtorno de uma forma que não seja tão assustadora para eles, porque isso também acaba assustando muito a família, sabe, que não tem o conhecimento adequado. Hoje em dia a gente tem muita informação, é diferente do que eu tô falando lá do passado, né? Mas, mas trazer isso de uma forma que seja mais afetuosa, assim, para os pais, mais afetuosa, mais carinhosa, né, para a família. E quando eu descobri, né, isso tudo, meus pais ficaram bem apavorados com isso. E depois a gente foi começando a fazer toda a parte do tratamento, assim, né, só que sem uma medicação. Meus pais, eles me colocaram nos esportes para poder eliminar, gastar essa energia que eu Extravasar essa tinha, energia. tirar toda essa energia Aham. que eu tinha e era muito,
assim, meus pais falavam que eu era ligada no 220, assim, o dia inteiro. Tinha energia para dar e vender. Chegava à noite, eu estava ligada, não queria ir para cama, não queria dormir. Dentro de sala de aula, eu era aquela aluna que brincava o tempo todo. E até se não podia brincar, ficava brincando com uma coisinha aqui, uma ali, a borracha, a caneta. Então, ficava sempre ali mexendo com alguma coisinha. Ou era outra estratégia que eles traziam bastante, era da janela. Não deixar eu perto da janela. Porque se eu Olha, estava perto da janela, eu ficava olhando assim para os ladinhos para ver o que estava acontecendo, ou se, é o recreio. Daí eu ficava olhando ali os outros alunos já começando a sair, sabe? Então, são várias pequenas estratégias que a gente vai construindo, né? Colocar o aluno mais perto do quadro do professor, né? Só que isso a gente vai vendo com o passar do tempo, né? Hoje em dia tem essas estratégias que já dá para ser introduzidas, mas antigamente era uma coisa que a gente sim. ia construindo, né? Era passo a passo. Era bem menos comum, vamos dizer assim, Muito. na escola. Hoje, as coisas estão de uma forma que dificilmente você tem uma turma sem um aluno com TDAH, né. Mas, assim, o nosso olhar, e o que a Mariana traz é bem importante, o nosso olhar é essa clareza do nós não temos condições nenhuma de diagnosticar, a gente precisa ter cuidado quando você conversa com a família, né, porque Uhum. você não pode dizer: "Olha, eu acho que ela tem TDAH". Não, ela tem alguma coisa um pouco diferente, então vamos averiguar, mas não sou eu que tenho que dar esse diagnóstico, aliás, eu não posso, eu Exatamente. tenho que encaminhar isso para a área médica, e aí posterior ao diagnóstico, eu sento e estruturo como eu vou trabalhar com isso. Uhum. Mas algumas coisas são comuns, né, a questão de algumas características, essa questão que ela está contando, do ficar brincando o tempo inteiro. Nossa, muito. Quando você está brincando, quando a criança está brincando com a borrachinha, com o lápis e tal, a vida continua, ou seja, a aula continua, o professor está fazendo alguma outra atividade com o grupo todo, ela não se percebe, né. E aí Hum. por isso que ela é vista como desatento e muitas vezes como bagunceiro, porque está fora do processo. Não, ela está focada no mundo dela ali, né. É, o mundinho da lua, É, é. que todo mundo fala, que eu já escutei bastante também. Mas essa pegando um gancho, assim, de trazer, né, falando de como os professores, né, ter aquele tato especial, aquela sensibilidade, né, aquele carinho com o aluno. Eu tive alguns professores que não tiveram isso comigo, assim, né. Então, por exemplo, assim, até para não estimular isso dentro de sala de aula, porque o TDAH, ele vem acarretado de outros problemas junto, né? Sim. Ele não vem só com o TDAH, ele vem com outros problemas. E ele acaba sendo desencadeado por coisas que acontecem na vida mesmo. E uma delas, principalmente, né, tem as questões de ansiedade, as questões de depressão, que daí o aluno acaba se isolando muito, né? A ansiedade dele ficar o tempo todo se autocobrando de muita coisa. E eu tinha professores que acabaram não tendo essa sensibilidade comigo. Por exemplo, teve um caso específico assim, que eu estava brincando justamente com as coisinhas dentro de sala de aula e o professor presta atenção, e eu tentando prestar atenção. Não é aquela coisa que a gente não quer prestar atenção, é aquela coisa que a gente não consegue, é um foco que a gente não tem, né? Certo. E, e daí a professora pegou e jogou um. Eu lembro, ela jogou um giz em mim, na minha carteira. E daí isso virou palhaçada dentro da sala inteira. Todo mundo começou a dar risada. Daí os outros alunos, porque a Mariana não presta atenção. Então daí já gera um bullying indireto. Entendeu? Daí entra um outro ramo, um outro Isso, caminho, sabe? isso. Que daí é sempre importante, assim, para os professores dentro de sala de aula perceberem isso. Assim, para não desencadear isso nos outros Uhum. alunos, porque acaba acontecendo, Isso né? mesmo. Só para alinhar um pouco, o nosso evento de hoje, nossa jornada, é exatamente para a gente discutir o como lidar com o TDAH. Então, nós Uhum. estamos partindo de um exemplo prático, Isso. e a Mariana está contando a vivência dela durante o período escolar, né? Vamos chegar lá no ensino superior, vamos fazer todo o trajeto. E depois, na sequência, nós teremos aí grandes especialistas conversando com vocês e Isso. aprofundando essa questão do como lidar melhor com determinada situação. Por exemplo,
o bullying, o cuidado, né, jogar um giz ou chamar a forma como você chama a atenção desse aluno, Uhum. tudo isso precisa ter muito cuidado, isso tudo é algo que faz parte sim do cotidiano de um professor, de um educador. Eu tenho que ter preparo para isso. Eu não tenho preparo para diagnosticar, talvez não tenha preparo, e aí eu preciso buscar, e de novo vem a questão da, eh, da estudo contínuo, né, que nós aqui no instituto ajudamos bastante. Eu tenho que buscar conhecimentos sobre os processos do TDAH, sobre as principais atitudes, mas essa questão do vou chamar de manejo da sala de aula, da gestão da sala de aula, isso é básico para um professor. Então, Uhum. ter cuidado com isso. Então, a gente vai conversar sobre isso e, na sequência, os profissionais detalhistas e profundos nisso vêm conversar mais profundamente. Então, só para vocês entenderem o porquê que a gente está nesse caminho, por que nós começamos por aqui. E também, o que a Mariana está contando, é a experiência de vida escolar dela, Isso. os profissionais que lidaram com ela, sabe, tudo que ela viveu, mas isso não se generaliza, Não, isso nem um não é uma pouco. verdade absoluta, é a vivência dela, a verdade absoluta para a Mariana. Mas isso e é pode e deve estar acontecendo com muitas crianças ainda. Então o nosso intuito é trazer a Mariana aqui para colocar isso tudo, contar isso tudo para vocês de uma forma muito tranquila, mas que é algo muito próximo da vida dela, é muito de Uhum. dentro dela, né, para que a gente consiga ajudar os profissionais que estão aqui nos assistindo, né, Mariana? Essa é a Sim. ideia, gente. Porque, querendo ou não, assim, eu tive profissionais, eu tive, né, professores que eles não foram muito acolhedores, mas eu também Isso. tive professores magníficos que entenderam super o que estava acontecendo, né? Tanto que, aí já falando um pouco, eu já mais crescidinha, ali devia ter uns 10, 12 anos. Estamos entrando no fundo de 2 ali, terminando o fundo de um, entrando no fundo de Isso, 2. Aham. isso. Eu fiquei muito isolada, porque eu acabei ficando com toda, né, depois que eu criancinha lá e tal, Aham. e as outras crianças brincando ali comigo, né, e tirando sarro, às vezes, com relação a algumas coisas, eu acabei me isolando muito. Então, uma professora, isso eu tinha mudado de cidade, mudado de escola, e uma professora de Carambeí, que fica aqui no Paraná também, uma cidade perto de Ponta Grossa. Ela viu, ela notou o transtorno e ela também notou que eu estava muito isolada. E a partir disso, e eu já não era, mas o transtorno, o TDAH, ele já não estava mais aflorado no nível de hiperatividade. Ele estava Certo. aflorado em outro âmbito. Então, o olhar dela foi muito delicado, foi um olhar muito sensível. Ela chegou, ela explicou para minha família, e foi quando eles me encaminharam para aquelas salas de reforço, né? Salas de recurso. Sala de recursos. Isso, Aham. as salas de recurso. E foi muito divertido para mim na época, porque as salas de recurso, eles são excepcionais, eles passam várias atividades, eles realmente focam naquilo que tem que focar, sabe? E eles ajudam realmente o aluno em todo esse processo. E é magnífico, assim, quando é realmente bem feito, sabe? Então ter esse olhar assim é muito importante. Aí eu tive essa parte que foi muito feliz para mim, né? Esse processo foi muito feliz mesmo. Mas eu também tive que sair daquela escola e foi quando eu vim para cá, vim para Curitiba e eu mudei de escola novamente. E nessa escola já não foi um olhar tão atencioso. Eu tinha professores que falavam que eu estava fraudando laudos, tive Aí você estava professores no ensino médio daí, ensino médio. Ah, ensino já médio. É. Porque o TDAH ele vai mudando, né, de pessoa para pessoa, de mulher para homem, de idade, né, ele vai mudando, né. E eu já não era mais hiperativa fisicamente, eu era hiperativa mentalmente. mentalmente. Então, assim, muitos deles achavam que eu não tinha o transtorno. Muitas pessoas olham para mim e falam: "Você não tem o que você diz que tem", sabe. Então assim, é bem difícil, sabe, passar por isso, mas ao mesmo tempo é uma coisa que vai te fortalecendo aos poucos, assim. E para minha família foi fortalecendo dentro da minha casa, assim, esse conceito de poder realmente abraçar e ajudar eu com esse problema, né, esse transtorno. E minha família foi sempre muito junta da escola, assim, Uhum. né, minha A mãe. relação era forte, família escola ali, Sim, estava perto. minha mãe tentava muito. Não, aí eu digo novamente, né, como existe os 2 lados, né.
lá no ensino médio, eles já não tinham esse contato, né, eles já não queriam muito se aprofundar no meu transtorno, eles achavam que eles tinham que lidar comigo como eles estavam lidando com os outros alunos, Aham. e: "Ah, não, porque ela é uma aluna problema e ela tá fazendo isso porque ela quer e não porque realmente tem um transtorno". Então, assim, minha mãe, ela chegou para apresentar eu com individualidade, assim, ela chegou na coordenação, eu lembro dela contando essa história. Ela entregou que eu sempre fui de desenhar, sempre fui de criar, né, criativa. E Não na é à toa que virou época designer, né, pois Mariana? é, também. E na época também jogava vôlei, né, porque o esporte ajudou muito, o esporte ajudou muito e eu ainda, né, todo esse processo sem a medicação, ele me ajudou bastante. E ela apresentou isso para a coordenadora. Ela falou que na época eu estava indo bem mal, assim, em matérias específicas à matemática, física, química, tudo, todas essas matérias relacionadas. E, e ela apresentou, ela falou: essa daqui é a Mariana. Ela falou: a Mariana sabe fazer tudo isso daqui com perfeição, sem qualquer ajuda, sem qualquer pessoa direcionando ela. E como qualquer outra pessoa, ela tem os seus pontos fortes e seus pontos que não são tão fortes assim. E ela queria que eles trouxessem isso de uma forma diferente para mim nos processos de avaliação. E os Uhum. professores falaram: ah, mas por que a gente tem que avaliar ela de uma forma diferente? Por que a gente tem que fazer isso? Então, assim, teve professores que foi bem difícil, assim, sabe? Mas tudo deu certo no final, a gente conversou depois, né, com cada um dos professores. Foi um processo difícil, mas a gente conversou com os professores, eu cheguei a fazer provas individual, assim, sem estar junto, né, do grupo. Diferenciadas, em momentos diferenciados. Isso, porque assim, quando eu estava dentro da sala de aula com os outros alunos, né, eu vi os outros alunos executando a prova, parecia que começava a me dar branco, eu ficava Aham. agitada. Não, agitada por dentro, assim, começava a ficar ansiosa. E daí eu não conseguia mais prestar atenção no que eu estava fazendo, sabe? Foi bem. Era difícil. Então eu lembro que teve um professor que ele me trouxe para fazer uma prova dentro da sala dos professores, e outro professor que me trouxe para fazer a prova num momento que não tinha ninguém dentro de sala de aula. E daí só foi eu e ele, né? Então, assim, tem várias maneiras Com hoje em dia de você certeza. poder fazer, sabe, de uma forma diferente. Só que eu sei que cabe um esforço a mais dos professores, né? Porque são práticas diferenciadas para alunos que estão precisando que seja diferenciado para eles. Mas é importante para o crescimento desse aluno, é importante para o crescimento educacional, até espiritual dele mesmo, assim, Total, isso total. ajuda muito, né, porque a É, gente passa muita parte uma grande parte da nossa vida a gente vai passar na dentro da escola, escola. dentro da escola, É. com o professor. E hoje a gente já tem clareza disso, que é Uhum, necessário ter um olhar individualizado. sim, Isso dá mais trabalho? Dá, mas muito. é necessário isso. Isso já tem política pública hoje, né? Nós temos que ter esse olhar individualizado, Uhum, a gente tem que descoberto isso, então, ok, a Mariana tem TDAH, eu preciso trabalhar com a Mariana de uma forma um pouco uhum, diferente, considerando isso. E aí eu tenho que pensar numa atividade diferenciada, num planejamento diferenciado, numa avaliação diferenciada. Isso já exatamente. é já é fato, né. E a gente tem várias vou começar com as perguntas, a gente tem várias perguntas aqui do povo. Olha Sério? olha a Bianca perguntando: "Mariana, como você conseguiu regular seu TDAH? Como eu Dar consegui conta disso na tua vida?" Vamos lá, eu criei algumas estratégias, Hã. assim, porque primeiro, o TDAH, a pessoa que tem TDAH, o problema dela com o relógio é absurdo. É constante, é um A problema questão dos constante. atrasos, né. E Muito, muitas vezes ela já muito, fica rotulada, né, porque está muito. sempre atrasada. É. Isso acontece. O TDAH a gente leva vários pequenos rótulos, assim, né? Então, a gente acaba criando uma casquinha, assim. Mas eu criei várias pequenas estratégias, assim, antes da medicação. Depois que eu comecei com a medicação, isso foi no período de faculdade, né? E daí isso me ajudou muito. Depois que eu já tive um profissional que me acompanhou em tudo isso, eu comecei a estudar sobre transtorno, né? Entender melhor sobre aquilo que eu tinha. E foi um divisor de águas na minha vida. Então, o que que eu fazia? O que que eu pensava, assim, falando da questão de horário, que sempre foi meu maior grande problema. Eu sempre penso que eu tô sempre atrasada. Assim, é tanto que eu coloco hoje em dia o meu despertador, meu relógio, para tudo que bate, assim, ele tá adiantado, sabe? Porque eu sempre acho que eu tô atrasada.
Mas Mas você achou uma forma de lidar com isso, certo? exatamente, exatamente, porque o tempo ele não passa da mesma forma É, para pessoas que têm TDAH. A gente parece que tá ali, não, o tempo tá passando devagar, mas não, ele tá correndo, sabe? Daí quando você vê, ai meu Deus, você já tá desesperado porque já passou, sei lá, uns 30 minutos, 1 hora e você nem se deu conta, é, sabe? Então, organizar isso na rotina de trabalho, né? Isso na vida adulta principalmente, porque quando você é criança, você tem muita ajuda dos pais, né? Mas na vida adulta é uma coisa muito, muito você com você. Assim, então você tem que criar pequenas estratégias. Eu criei algumas para mim, né, com relação a sempre pensar que eu tô atrasada, então para mim poder me adiantar com relação a certo. isso. E tentar descomplicar um pouco a vida. Assim, você tem que tentar descomplicar um pouco a vida, porque se você ficar muito focado, o TDAH ele tem os hiperfocos, né? Então, às vezes, a gente fica muito focado numa coisa específica. Então, quando você vê que você tá desse jeito, por exemplo, até com o trabalho, pega, levanta, vai tomar uma água, depois você volta, e daí você resolve o que você estava resolvendo, porque senão você gasta uma vida naquilo, e você não se dá conta, sabe? Então, são gatilhos que você vai pegando com o decorrer do tempo. Assim, são pequenas estratégias que você vai criando para você. E isso é individual para cada um, não tem um manual, E com sabe? certeza. Com essa questão do tempo, eu estava aqui pensando que uma das coisas complexas na vida de qualquer ser humano, mas quem tem TDAH mais ainda, é a questão do tempo da avaliação, né? A Muito. prova vai terminar, eu estou na metade. Isso aí é muito complicado, né? Eu tenho um relato específico sobre isso. Eu fui fazer um concurso e eu fui fazer a prova e tava lá, né? Tinha horas para fazer. Eu falei, 4 horas, beleza, bastante tempo. nossa, muito tempo. Eu consigo aqui. E eu fui fazendo. E lendo, e tranquila, e resolvendo. De repente, quando eu olhei, faltando 30 minutos para acabar a prova, e eu tava no meio da prova ainda, não tinha feito gabarito, não tinha feito nada. Falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Então, assim, são pequenas É, coisas que acabam dificultando realmente a vida de quem tem TDAH, sabe? E as pessoas não se dão conta disso, que isso. realmente é um problema real. Mas na vida adulta é aquela coisa que eu falei, é você com você. Então você tem que criar essas estratégias, porque senão ele vai te passar a perna. Mas o TDAH não é de todo ruim também, não. Ele tem seus pontos Com positivos. certeza. Edmoutinho perguntando: como era a sua convivência com as crianças da família e as crianças da escola com relação ao TDAH? Com as crianças. Com as crianças. É... Com a minha família, com as crianças da minha família sempre foi muito tranquilo, assim, né? Um contato muito grande com os meus irmãos, com meus primos, então nunca teve essa dificuldade. Com as crianças de escola, eu era muito brincalhona, só que ao mesmo tempo também eu brincava muito sozinha. Assim, Aham. né? Eu tinha muito de brincar muito sozinha, porque querendo ou não, as outras crianças acabavam isolando um pouco, né? Elas me isolavam um pouco. Então, Então até tinha uma certa até pelo dificuldade aí, fato, então. tinha um pouquinho, assim, porque a criança com TDAH, ela vai ser muito mais ativa do que as outras. Ela vai falar muito mais do que as outras. Ela vai querer fazer coisas muito mais do que as outras. Porque ela tem uma energia muito aflorada, Certo. entende? E daí, para as outras crianças, para os outros aluninhos, eles acham que está sendo muito egocêntrico, sabe? Então, tipo, por que a gente quer ficar do lado dessa pessoa? Entende? Então eu acabava ficando um pouco mais isoladinha ali, às vezes por parte das outras crianças, assim. Mas no geral, Deu tudo bem, conta. deu. Super deu conta. Olha a Lara Ferigato Dias perguntando A aqui, ó. minha irmã! Tua irmã? É minha irmã! Olha, eu achei, nossa, que nome parecido. Então ela tá aqui perguntando para É minha você. irmã! Oi, Lara! Mariana, o que te ajudou a superar essa dificuldade? Você mencionou que foi inserida nos esportes. Teve algum Uhum. retorno positivo? E eu estava pensando nisso, a questão do esporte, dessas outras atividades. Te ajudaram? Te Me ajuda até ajudaram hoje? muito. Me ajudaram Vamos lá, responde demais, para a Lara, assim. então. Então, Larinha, ela dando aqui suporte. O esporte foi sensacional, assim, para mim. Eu falo até para as outras pessoas aqui que estão assistindo, para os professores também de plantão aqui, para estimular. Quando vocês perceberem esse tipo de transtorno num aluno, estimulem o esporte. Porque, querendo ou não, muitos alunos hoje em dia estão muito focados no celular, no computador. E daí
isso a longo prazo não é bom para ninguém, né? Então, trazer o esporte para a vida do aluno é excelente. E, assim, para concentração é excepcional. Ele acaba criando essas estratégias, ele acaba se esforçando nas coisas que deveriam se esforçar. Por exemplo, tem horário para... Eu jogava vôlei na época. E tinha horário para os treinos, tinha horário para os campeonatos, tinha horário para tudo isso. Então, você tem que se esforçar para chegar dentro desse prazo. Porque o campeonato ele começa Claro. naquela hora que tem que começar. Então, assim, você vai se esforçando, você vai criando estratégias para você desde lá do início. Então, é sempre bom estar trazendo o esporte para ele poder ir regulando isso, sabe? Ajudando a regular isso, né? No adolescente, na criança. Sem contar que gasta energia. É bom para a saúde. Então, assim, é excelente. Assim, eu recomendo para qualquer um, porque me ajudou muito no processo quando eu não estava com a medicação, assim. Então, essa é uma estratégia que a gente tem que ter sempre lá na manga, ó, professores, né? E isso, se a gente traz essa vivência da Mariana para o nosso cotidiano de escola, de sala de aula, eu preciso pensar em coisas diferentes. Ficar com um aluno com TDAH e achar que ele vai ficar 4 horas sentado, esqueça, isso não existe. Não. Não existe, né? Então, pensar em coisas diferentes. Eu vou ter um momento, sim, onde eu vou explicar alguma coisa, ele vai ficar sentadinho me olhando, mas aquilo tem que ser um momento, daí eu tenho que mudar o foco, criar uma outra atividade, uma contação, uma brincadeira, alguma coisa que ele se movimente, não só ele, né, mas a criança em si, o Sim. jovem, nós mesmos, né? Então, pensar que isso vai ajudar muito, não só a criança com TDAH, mas qualquer ser humano em si. Nossa, mas é uma muito. das estratégias mais utilizadas mesmo, que precisa ser pensada. Na hora que eu for organizar o meu planejamento de aula, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar nessa, vamos dizer, de mudar o start, né? Eu tenho que Sim. mudar as coisas. E isso faz bem para qualquer ser humano, né? Sem contar que torna uma aula divertida Muito não só melhor. para a pessoa que tem TDAH, mas para os outros alunos também. Bem isso. Olha, aqui tem um depoimento. Rita Silva Fetter. Eu tive diagnóstico de TDAH tardio. Durante os anos de escola, eu era descrita como atrasada, tanto na escola quanto na família. Me tornei ansiosa, me sentia diferente, me sentia esquisita, me isolei e sofri muito. É bem o que você contou aí, né? É isso. É a história isso. do entender esse processo todo, Sim. né? E depois que você entende, assim, é transformador para você, Pois sabe? Eu, depois que eu comecei... Lógico que eu comecei muito cedo, né? Eles descobriram muito cedo. Mas eu tinha um preconceito pessoal. Porque eu sabia que era um transtorno neurológico. Eu falava, mas eu tenho algum problema? Tipo, algum problema de cabeça? Sabe? Eu ficava com isso na minha mente e eu ficava pensando, não, eu não tenho. Eu neguei. Claro. Eu neguei muito. Eu neguei absurdamente. E daí, na faculdade, foi quando eu comecei a estudar, que eu comecei a me dar conta que estava muito difícil para mim. Que eu comecei a falar, não dá. Que é aquele período que eu falei para você, que na vida adulta é você com você. Você com você. Quando você tá ainda ali com os pais, eles dão... Você acha que não, mas eles estão dando suporte, né? Que nem aconteceu comigo. Claro. Né? Eles deram muito suporte. Mas... Quando você tá na vida adulta, é você com você. E foi quando eu comecei a sentir a necessidade de correr atrás disso. E foi quando eu vi, né, estudei e compreendi e fiz as pazes, né, uma aliança ali com o meu transtorno, sabe? Mas aí a gente acaba até desfocando um pouco do Não, assunto. é a questão do saber lidar com isso, né? Isso. Porque isso vai te acompanhar a vida toda. Você tem que aprender a lidar com isso, certo? Sim, daí foi quando eu comecei a usar a medicação. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu fui contar, né, pra minha mãe. Eu tinha comprado um livro, tudo, para mim poder entender, compreender. Li o livro, vi matérias, estudei. E eu cheguei em casa, falei, mamãe, preciso falar uma coisa para você. Minha irmã estava junto, a Lara. Eu falei, então, eu tenho TDAH. E eu queria que a gente fosse numa consulta para a gente poder cuidar disso. Daí elas olharam assim para mim, você jura? Você jura que você tem? É sério? Então vamos lá. Daí a gente foi junto, foi quando eu comecei com a medicação. Assim, mas foi... Tem várias histórias engraçadas. Para quem tem TDAH, sempre vai ter pequenas histórias com assim. certeza, né? Com certeza. A Márcia Nunes está perguntando exatamente sobre a medicação. Você precisou tomar Ritalina, especificamente?
Eu tomei a Ritalina. Ritalina é famosa A demais, né? Ritalina é famosíssima. É. Eu cheguei a tomar Ritalina, mas pra mim ela não foi boa. Assim, o que que acontece? A Ritalina, ela me deu muitos efeitos colaterais. Muitos efeitos colaterais que ela me deixava... Eu parecia um robozinho. Assim, parecia Ah, um robozinho. Eu tinha que executar as coisas, eu executava que nem um robozinho. Assim, eu não tinha vida, entendi. sabe? Eu ficava extremamente focada naquilo que tinha que focar, mas eu não sorria direito, eu não Você conversava não era direito, você. eu não era eu, Uhum. assim, com a Ritalina. E daí foi quando um médico falou pra mim, né, que daí eu troquei de médico, e ele falou, esse é um dos efeitos colaterais da Ritalina. Ele falou, então ela não foi uma boa medicação pra você. Eu conheço pessoas que dá super certo com a Ritalina. Pra mim não deu certo. Aí entra um outro detalhe, assim, dos professores, porque a Ritalina foi até indicada por um professor na época. Falou, dá Ritalina pra ela e não sei o quê. Então, assim, essa coisa de medicar, ainda mais o TDAH, a gente tá falando de cérebro, né? Então, Isso. não é qualquer medicação, né? A gente está mexendo com uma coisa ali muito, muito preciosa, muito cuidadosa, né? E muda. Hoje em dia tem várias medicações no mercado, tanto que a minha hoje eu tomo Concerta, né? Mas existe o Vinvance, tem propriamente a Ritalina, né? Mas para mim deu certo o Ao Concerta. concerto. O Professora Concerta. Lucília Panicia está assistindo a gente também. Olha aqui. Ai, prof. Ela escreveu aqui, ó. Mari abordou 3 itens fundamentais. O primeiro, não é quem tem TDAH, não é que quem tem TDAH não quer prestar atenção, ela não consegue. É bem a história do famoso desatenção, né? É, 2, sintomas mudam com a idade, vai se modificando, a coisa vai caminhando, né? E terceiro, a hiperatividade é mental e não agitação física. É muito sim. mais do que agitação física, né? Muito, muito. A tua cabeça voa o tempo todo. É. Você não consegue parar. Assim, eu que trabalho com criatividade o dia inteiro, para mim é excepcional, assim, né? Eu posso dizer que eu sempre soube aquilo que eu queria fazer da minha vida, né? Eu comecei desde pequenininha ali, para mim foi muito fácil descobrir. Mas quando você realmente tem, por exemplo, para mim, eu sempre fiquei acordada muito tempo à noite, né? Que eu não conseguia Sim. descansar direito, até eu começar a regular os meus horários. Aí tem um outro problema do TDAH. Geralmente a pessoa que tem TDAH, ela é extremamente ansiosa, ela não dorme bem. Então, Uhum. assim, família, cuide dos horários dos seus filhos, porque é difícil, é difícil. Depois que eu regulei o meu horário de sono, assim, é sensacional. É sensacional pra mim. Assim, eu durmo na hora certinho, eu acordo na hora certinho, sabe? Daí isso é ótimo pra saúde, pra vida. Mas Que é antes, encontrar as estratégias para lidar com a as tua vida, né? Com o estratégias. teu dia a dia. Mas antes era dormindo um horário, dormindo outro horário, e daí, geralmente, a criatividade para mim vinha sempre à noite, né? E daí a Ah, gente também, quem tem TDAH, a gente vai dando desculpas para você mesmo, né? Que a gente é muito procrastinador. Então, assim, a gente vai dando desculpa para nós mesmos, assim. E e assim, é tentar manter um foco além daquilo que você tem que fazer. Assim, o TDAH a gente tem que ter um esforço além, um esforço maior do que as outras pessoas para executar algumas atividades, principalmente aquelas atividades que a gente não gosta muito, né? Por exemplo, eu vou regular o meu sono. É muito difícil, sabe? Então você tem que fazer um esforço maior, um esforço além daquele que você tem que fazer. Não, eu tenho que me concentrar nessa matéria porque essa matéria é uma matéria de prova. Você tem que criar a tua estratégia ali de poder concentrar, que nem no meu caso. Se eu ficar olhando pro professor, eu não presto atenção em nada. pois é. Eu não Aham. consigo olhar pro professor. Eu fico geralmente olhando para baixo, até em reunião. Até em reunião. Jô, você repara. Aham. Assim, eu fico olhando para baixo e eu começo a anotar as coisas que eu tenho que Que anotar. é a forma de você se concentrar. Exatamente, porque Aham. daí a minha visão não corre, eu não fico focada Aham. em outras coisas e o meu ouvido foca naquilo que tem que focar. A minha Aham. audição, ela vai para onde tem que ir, entende? Então, isso ajuda você a dar um foco maior para aquilo que tem que ser, sabe? Hoje, quando eu preciso me concentrar visualmente, o que eu coloco? Coloco meus fones de ouvido, trabalho, foco, presto atenção naquilo que eu tenho que fazer. Porque senão também eu não consigo me concentrar. Eu fico o tempo todo olhando para cá, para lá,
Porque daí minha audição tá trabalhando nos Aham, lados, sabe? aham. São os diferentes canais, né, você tem que focar num É, canal só, né, ou no exatamente. auditivo, no visual, E pra gente que é professor, olha que interessante, vo se você não conhecer esse caminho que a Mari está contando, parece que o aluno está desatento, porque você está dando aula e falando, ele Uhum. está aqui escrevendo, não É, é? É a história do exatamente. conhecer profundamente, acho que o caminho é por aí. Mais uma pergunta aqui da Bianca Fuentes. Você tem dificuldade com os horários até hoje? Você achou os caminhos aí para lidar com isso, né? Você tem dificuldade É, para lidar com isso? Vamos lá. com os horários. Não, você dá jeito, né? Agora eu tô dando meus jeitos. Agora eu tô dando meus jeitos, mas não, ainda assim eu tenho meus deslizes. Eu tenho que confessar que é difícil. É aquilo que eu falei. É você trabalhando todos os dias contra você mesmo. Assim, porque você já tem. É como se você já tivesse um passinho para trás. Assim, você tem que ir caminhando sempre para frente, assim, com mais força, digamos assim, com muito mais força. Ó, olha que a Fernanda colocou aqui. Fernanda da Costa Pereira Gouveia. Gostei da. Nossa, parece que estou me vendo com tudo que foi falado até agora. Então, acho que você tem o TDAH também, Fernanda. Bem-vinda! Bem-vinda ao mundo. Bem-vinda! Tudo é possível. Não Ah, se tem- assuste, não se assuste. Não é é, tão ruim assim. isso Tem seus lados positivos isso também. mesmo. A Lucília colocou mais uma questão aqui, ó, professora Lucília. Outra coisa super importante que a Mari falou é o hiperfoco e a necessidade das estratégias para dar conta da condição diferenciada. É bem isso. Você tem que se encontrar, você tem que conviver com isso. E a Mari colocou muito a questão da vida adulta, né? De lidar Uhum. com isso. Mas a gente pode ajudar um pouquinho esse nosso aluno lá, né? Muito. Tem professores. Clareando isso, Nossa, os né? professores eles podem ajudar o aluno a construir pequenas estratégias, né? Se ele já entende que o É aluno isso tem esse mesmo. transtorno, ele pode ir auxiliando, né? Pode ir dando alguns toques, que nem no caso de falar para os pais, né? De colocar em algum esporte para poder estimular mais a concentração e liberar a hiperatividade. Falar para eles criarem pequenas estratégias dentro de casa também para o filho poder se concentrar melhor, né? Então é realmente prestar atenção com individualidade, né? É, Porque também o transtorno muda de pessoa para pessoa, isso. né? Cada um é de uma forma É o olhar diferente. individualizado. A gente vai Exatamente. ter que finalizar, estamos quase terminando, mas tem um posicionamento da Zélia Nazário aqui que eu acho tão bacana, olha, que para fechar bem tudo isso que a gente falou aqui. Tenho TDAH combinado. Há Uhum. 50 anos que eu estava no Fundamental 1. Minha professora foi muito sábia, fui conduzida com muita sabedoria. Olha lá como o professor Isso é pode fazer toda a essencial, diferença. faz toda a diferença. Nossa, realmente. Porque querendo ou não, a gente passa muito tempo em sala de aula. Muito tempo. E o professor, ele acaba sendo esse vínculo que a gente tem com muita coisa na nossa vida, né? Ele é o grande ensinador de tudo. Ensinador. Ele é o modelo, Ele ele é. está à frente de tudo isso. E eu sempre digo que nós vamos marcar a vida das pessoas, o professor marca. Muito, Sempre. Porque muito. você é um professor para 30, para 20. Então você marca, você é modelo. Então, já que você vai marcar, vamos marcar bem, né? Vamos. Positivamente a Exatamente. vida, porque ela vai Criar lembrar boas de você a vida lembranças. inteira. A Mariana colocou aqui professores que foram super legais e que ela tem prazer em dizer o nome até hoje, e professores que não foram tão legais assim, né? E Então, a gente recorda. a gente lembra a vida inteira, né? Uhum. A gente acaba, né, recordando. Então assim, ó, para nós isso eu acho que é uma grande responsabilidade para um professor. Nós Com vamos certeza. marcar a vida dos nossos alunos, todos, porque você está lá convivendo com ele um ano inteiro. Você vai marcar, então, marca bem, se prepara Uhum. para isso, busca ajuda, né? E a questão do TDAH é uma das questões, mas busca ajuda para isso. Ô, Sim. Mariana, temos que finalizar. Tudo bem. Mariana, a sua avó chama Adnamair? Sim. Ela tá no chat. Olha. Dá um olhinho, sou sua avó. Dá um oi para sua avó, Mariana. Oi, vó! Como é que você tá? Saudade da senhora. Amo você. Olha. Mas você tem algum trauma? Algum trauma? Olha, eu tenho alguns. Mas eu acho que a gente não tem mais tanto tempo para poder falar sobre isso. Mas eu tenho alguns. Que você vem convivendo com eles. Melhorou já? O que Já melhorou, não, já abstraí, assim, mas na época me carregou por muito tempo. Entendi.
A gente pode falar, se tem mais um momento para falar dos traumas, né, Mariana? Tem muito assunto. Mas eu queria, antes de finalizar, te pedir para você deixar um recado para os professores que estão nos ouvindo, Vamos lá, como aluna que conviveu e convive até hoje com o TDAH. vamos lá. É uma fala muito importante, assim, né? Até porque está alcançando muitas pessoas aqui. E eu espero que a minha fala ela realmente consiga servir de uma forma positiva para todos vocês. Eu tentei trazer as negativos e os positivos também disso tudo, né? Lembrando que foi sempre a partir do meu olhar, daquilo que eu vivi. Mas para você, professor, educador, né, que está aí me escutando, tenha essa sensibilidade. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil dentro de sala de aula, até porque tem muitos alunos, são vários transtornos diferentes, né, e dificuldades também diferentes dentro de sala de aula. Mas tenham a sensibilidade com as suas crianças, com seus alunos, né, porque isso vai ser muito importante na vida dele, vai acarretar muitas coisas para ele no futuro. Assim, e vocês são o primeiro passo para muita coisa. Então, tenham essa sensibilidade, esse olhar carinhoso, assim, com eles. Vai ser muito importante. Tudo bem, Mariana. Vamos fazer um tintim aqui para fechar? Vamos! Olha lá. Tintim. Um tintim. Muito obrigada, Mariana, Eu que agradeço. pela sua abertura aí, para você vir aqui se expor, né? Afinal de Verdade. contas, não é fácil essa questão de colocar para o mundo, né? É verdade. As dificuldades, o caminho percorrido, o como eu lidei com isso. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Imagina. E olha, a gente pode fazer um segundo momento com a Mariana, depois aprofundar algumas coisas. Quem sabe, né? Ó, mas hoje o nosso Hoje recado só. era esse, ó. Era esse. Olha como é Hoje só. possível. Olha como o aluno com TDAH ele se organiza e dá conta. E a ideia desse momento, dessa jornada é como eu, professor, coordenador, pedagogo, gestor, posso ajudar verdadeiramente nesse processo. Essa é a ideia. Então, a gente começou com essa conversa e agora vocês continuam aí com a Isa, com vários outros profissionais que vêm aprofundar diferentes temas, né? Diferentes áreas que a gente deu uma passadinha por aqui. Ok? Isa, com você.